Pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje a gente vai discutir a relação entre ansiedade e memória. Ou seja, será que níveis elevados de ansiedade atrapalham a memória? Então, essa é uma discussão importante porque quase 10% da população apresenta níveis de ansiedade elevado. Isso ainda ganha mais relevância porque a ansiedade muitas vezes é tratada como um traço normal da pessoa, intrínseco dela, que não pode ser alterado. E ao contrário, pode ser modulado por vários modos os níveis de ansiedade. E além disso, muitas vezes a pessoa não reconhece o prejuízo que ela está tendo por esses níveis elevados de ansiedade. Por quê? Ela acha que é o basal dela e assim vai levando a vida dela. No entanto, nós sabemos dos prejuízos cognitivos que níveis de elevados de ansiedade acarretam e, com isso, você vai tendo prejuízos sociais. Então, você chega em níveis de carreira menos elevados do que você poderia ter chegado, níveis financeiros, as suas relações interpessoais, as suas escolhas de vida, então tudo isso sofre interferência. Então, por isso que é importante você reconhecer esses traços de ansiedade e você reconhecer que isso deve, de algum modo, ser modulado para o seu sucesso de vida, para que sua vida ganhe amplitude, ganhe mais possibilidades de escolha, ganhe mais variedades e possibilidades, tá? Então, assim, teve um estudo na Galileu, agora na revista Galileu, interessante, depois eu vou ver se eu deixo na descrição, que ele mostrou, né, que assim, quando você tem níveis de ansiedade um pouquinho mais elevado do que o normal, pode auxiliar a memória. É o que se chama ali de vínculo emocional. Então você tem uma descarga ali adrenérgica, situacional, dependendo da situação, e aquilo incentiva você gravar mais o fato. Então seria quase como uma ansiedade positiva. No entanto, tem uma ansiedade patológica. Então eles foram aumentando ali o nível de carga emocional das memórias que foram veiculadas, as imagens que foram fornecidas para os participantes, e passando de um certo grau que elevou a ansiedade a um nível muito elevado dos participantes, aquilo acabou acarretando prejuízo na memória deles. Então, assim, a relação entre memória e ansiedade, ela tem essa relação conflituosa. Um nível pequeno a mais de ansiedade, ela é benéfica, você fica mais estimulado, você fica mais relacionado emocionalmente com a situação. No entanto, quando você vai aumentando muito a carga de ansiedade, aquilo tem um efeito catastrófico para sua memória operacional, para você lidar com a memória ali de curto prazo e você transformar aquela memória em ação a partir da sua função cognitiva. Então, por isso que níveis elevados de ansiedade são muito ruins do ponto de vista cognitivo, então do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de resolução de tarefas, do ponto de vista de aprendizado. Então, muitas pessoas que têm dificuldade de aprendizado, muitas vezes têm níveis elevados de ansiedade. Não é raro você ver pessoas que têm dificuldade de aprender uma segunda língua, dificuldade de aprender, por exemplo, determinada matéria. Por quê? Pelo mindset dela. Ou seja, o modo que ela pensa, o modo que ela encara aquela determinada matéria já leva ela a uma dificuldade de aprendizado. Então, isso é muito importante, o entendimento. Ou seja, o meu nível de ansiedade interfere no modo que eu aprendo, no modo que eu uso a memória, na minha participação cognitiva no mundo, no modo que eu encaro o mundo, e isso, por consequência, tem reflexo nas minhas escolhas, aonde que eu vou chegar na vida, como que eu vou lidar com o mundo e etc. Tá? Essa é uma questão muito importante. Cada vez mais se valoriza isso, fora o ponto de vista que níveis elevados de ansiedade acarretam alguns outros prejuízos do ponto de vista físico também. Então, assim, se você identificou níveis elevados de ansiedade em você, não postergue isso, nem faça isso alguma coisa escondida para você falar que não tem ansiedade, não negue para você mesmo, organize isso de algum modo, busque ajuda, busque estratégias e deixe sua vida mais ampla, mais forte do ponto de vista de possibilidades de escolha. Tudo bem, pessoal? Essa é uma questão do vídeo. A outra questão, eu vou estar deixando um estudo na descrição, um artigo, na verdade, na descrição, em português, muito interessante sobre resiliência.
Então, cada vez mais se estuda a capacidade de resiliência do indivíduo, ou seja, a capacidade dele passar por períodos de turbulência e, mesmo assim, não só resistir a esse período, como tirar aprendizados. Então, eu já falei há algum tempo atrás, parece que teve um congresso aqui em São Paulo de resiliência. Agora eu vou estar deixando essa descrição aqui na descrição um artigo muito interessante. E as universidades, principalmente europeias, elas estudam muito isso, como que a resiliência interfere no desfecho dos pacientes. Ou seja, o paciente que evolui melhor, tanto do ponto de vista de doenças físicas, como neoplasias, quanto do ponto de vista de doenças mentais. Será que ele tem níveis de resiliência maior? Ou seja, será que ele tem uma compreensão maior da situação? Essa compreensão maior da situação leva a ele escolhas mais sensatas e, por consequência, ele tem resultados com maior êxito. Então, acho que essa é uma questão fundamental, porque a resiliência, pelo menos os críticos de sociologia ou da sociedade moderna, a crítica é justamente essa, que a nossa geração a nossa geração e as gerações mais novas, elas têm uma perda da capacidade de resiliência. Então, de aguentar uma situação de estresse e dali absorver aprendizados. E isso cada vez mais se descobre como um fator positivo. Então, é uma coisa preocupante do ponto de vista individual e de como a gente lida com o mundo. E não sei se isso tem relação com o excesso de transtornos mentais, talvez o aumento de índices de suicídio, de mutilação, são coisas a se pensar, né? Como que você lida com situações negativas e frustrações, tá bom? Bom, como eu falei no último vídeo, esse aqui eu ia colocar uma dúvida para vocês, depois eu quero que vocês deixem nos comentários, tá? Tem alguns amigos meus que mexem com a parte de advocacia e gostam muito dessa parte de advocacia voltada para a parte de medicina, para a parte do direito médico. A gente sabe que hoje tem um conflito muito grande entre o usuário de plano de saúde e o plano de saúde, ou mesmo o usuário do SUS e o SUS. A questão das perícias médicas, que muita gente necessita e não tem a compreensão de como funciona, o que vai ser avaliado. Muita gente depende do auxílio-doença e tem dúvidas como que faz isso, como que se procede, como que tem o procedimento em si, como que são os parâmetros avaliados, todas essas questões do ponto de vista jurídico. Há muita dúvida e muitas vezes desconhecimento por parte da população, tá? Então, assim, caso vocês tenham alguma coisa relacionada com isso, dúvidas e queiram e achem que seria positivo agregar algum tipo de profissional para estar esclarecendo isso para vocês, tem vários amigos meus que têm interesse nessa área para esclarecer e poderiam agregar desse ponto de vista. Então deixem aí nos comentários se vocês têm ou já tiveram problema com negativa de plano de saúde em relação a medicamento, a procedimento, mesmo ao SUS, ou estão tendo dificuldade do ponto de vista jurídico relacionado à parte de saúde, ou estão enfrentando a questão de perícia médica, a questão de avaliação de doenças mentais, de afastamento de doença, toda essa questão relacionada. Se há dúvida desses parâmetros, deixe na descrição, que se tiver uma quantidade razoável, aceitável, se vocês precisarem de fato isso, a gente pode agregar ou nesse canal ou abrir outro canal, a gente vê, dependendo da demanda, a gente pode ver o que a gente faz, tá bom, pessoal? Então, assim, se foi útil para vocês e se vocês conhecem mais pessoas com esse tipo de problema de ordem jurídica, a gente não vai resolver nada, claro, a questão é de esclarecimento básico. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas muito básicas desse ponto de vista. Então, se vocês têm problema com isso, ou já tiveram, ou conhecem alguém que tenha, por favor, compartilhe, busque mais pessoas para a gente ter um panorama de quantas pessoas a gente poderia auxiliar com isso e, porventura, a gente agregar um profissional a mais ou abrir outro canal. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Como eu falei, chegando a 20 mil pessoas, também o canal, em breve, daqui mais ou menos 1 ou 2 semanas, a gente também vai agregar mais profissionais, mas da parte de saúde, tá? Provavelmente da nutrição. E se vocês necessitarem, a gente poderia agregar algum tipo de profissional para esclarecer a dúvida em relação a essa parte de trâmite jurídico e de assistência jurídica e trabalhista na parte da saúde. Espero que tenha ficado claro, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.